Cenário de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenário de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenário de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos, soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais produtivo, competitivo, resiliente e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira, convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. E hoje temos a satisfação de receber Fernando Lemos, presidente do Banrisul. Fernando dirige o banco pela terceira vez. Em agosto de 2023, reassumiu o compromisso de impulsionar a inovação, melhorar a experiência do cliente e garantir esse crescimento sustentável da instituição. A gestão anterior durou 7 anos, entre 2013 e 2010, e na ocasião o Banrisul foi eleito o melhor banco público do Brasil. Lemos também atuou como diretor do banco de 1996 a 1999, antes comandou a extinta Caixa Econômica Estadual. Advogado formado pela Universidade de Brasília, foi também desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Fernando, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui no Projeto Cenário de Amanhã. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre o Banrisul, um pouco sobre o Rio Grande, um pouco sobre os caminhos e desafios que temos aí pela frente. Antes de mais nada, eu queria que você pudesse nos dizer, pelo seu ponto de vista, de que forma este projeto da discussão de um futuro resiliente, competitivo e sustentável é importante para o Rio Grande do Sul. A gente tem que compreender sempre, os olhos têm que estar voltados para o futuro, né? O passado que nos orgulha, nos dá toda a nossa base, mas o que constrói para frente é o olhar para o futuro, né? Nós estamos num momento de grande transformação do mundo, né? Agora até aí com questões de guerra, né? Uma mudança geopolítica muito grande do mundo, né? Com a ascensão da China né, muito forte, agora vem a Índia, né? Então nós temos que estar com um olhar atento para isso e ver qual é os caminhos adequados para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, especificamente para nós aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma grande oportunidade agora com relação às novas tecnologias, né? O Rio Grande do Sul tem muito bons profissionais nessa área, né? Tem empresas qualificadas, é um estado muito empreendedor, então a gente tem que olhar isso atento. E eu tenho sempre dito que a tecnologia ela tem que ser a construção da ponte do futuro e não um muro que separe as pessoas, né? Porque às vezes se apaixonam pela tecnologia e ela tem que olhar para o futuro das pessoas, né? Elas que nos dão propósito, né? Mas nós temos um grande espaço aqui no Rio Grande do Sul, não tem nenhuma dúvida disso, e a gente já está vendo esses movimentos acontecerem fortemente. Nós temos grandes centros de tecnologias, né? Das nossas universidades, né? Temos movimentos importantes, né? Nessa área, né? E parece que a gente está acertando o rumo. Depende agora da gente saber continuar o projeto, né? É preciso dar continuidade às coisas, não pode a toda hora a gente querer mudar, né? Não parece que muda só por uma novidade, não. Um estado, um país, uma empresa do porte do Banrisul, que está chegando aos seus 100 anos, ele precisa ter um planejamento correto e precisa fazer correções, mas não pode a qualquer momento estar trocando de posição, né? Sim. Então, é preciso que a gente mantenha essas condições para a gente poder dar continuidade àquilo que o Estado tem de muito efetivo. Como o senhor define esse momento atual da economia gaúcha após uma década que a gente teve pandemia, a gente teve crise fiscal, estiagem e enchentes? A gente tem várias facetas aí para ser analisada. A primeira é da economia pública, né? O Estado sempre teve um problema grave de recursos, né? Nos últimos 20, 30 anos, né? Sempre teve uma dificuldade muito grande, né? E a partir desse momento a gente começou a colocar em dia a casa. Então é preciso ter cuidado com isso, porque ainda a situação fiscal do Rio Grande do Sul, embora esteja muito melhor, ela ainda é muito delicada para os próximos anos. A dívida pública gaúcha ainda é muito elevada, né? Ela está agora mais administrada, mas é preciso ter cuidado com isso para que a gente não
perca tudo que a gente construiu, né? Então, isso é muito importante. O outro lado é o setor privado, que tem empresas qualificadas, tem muito desenvolvimento, muita tecnologia, é preciso ganhar mais produtividade também. E nós temos a questão do campo, né, que ele responde aí por 40% a 50% do PIB gaúcho, mas que tem sido afetado muito pelas estiagens, né? Nós tivemos, nos últimos 5 anos, né, nós tivemos 4 estiagens e uma enchente, né? Isso sacrificou muito o agro gaúcho, que é extremamente competente, e ele é muito importante não só para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil, né? A gente olha às vezes e vê, o Rio Grande do Sul é o 4º produtor de grãos, então já não tem mais tanta importância, já foi o celeiro do Brasil, né? Claro, nossas fronteiras agrícolas, elas se extinguiram, elas foram todas ocupadas, né? E foi descobertas novas fronteiras no Brasil, sobretudo o Brasil Central, né? Onde hoje o Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país, mas toda essa tecnologia, toda a inteligência do agro brasileiro, ela ainda é produzida no Rio Grande do Sul. Então, se o nosso agro não for bem aqui, o agro brasileiro não irá bem, independente do clima, né? Porque aqui é onde está toda a inteligência que desenvolve as máquinas agrícolas, a inteligência das máquinas agrícolas, tudo que é utilizado no campo do Brasil inteiro é desenvolvido e criado no Rio Grande do Sul, o desenvolvimento de sementes, de fertilizantes, tudo isso é inteligência gaúcha e produzida no Rio Grande do Sul. Então, a gente não é apenas o que nós produzimos de grão, é aquilo que nós acrescentamos de inteligência e desenvolvimento para a agricultura brasileira, que é o maior ativo econômico que o país tem. Então, é preciso cuidar do Rio Grande do Sul, não apenas como celeiro de produção de grãos, mas como celeiro de inteligência na produção de alimentos para o país inteiro, né? Então, a gente tem que cuidar isso muito para que o Rio Grande do Sul... E o governo federal devia ter os olhos diferentes com relação a isso, porque isso afeta todo o país, não apenas o Rio Grande do Sul. E afeta muito nós aqui, né, com relação às estiagens, porque quando quebra o PIB gaúcho é quando a agricultura não vai bem, senão o PIB gaúcho sempre cresce mais do que o Brasil, até quando... Né? Mas nós tivemos aí, efetivamente, os últimos 5 anos muito, muito difíceis, porque teve as quatro estiagens, mais a enchente, né? E nós pegamos também um processo de mudança da taxa de juros, que foi muito forte, né? Saímos de 2% para 15% em 2 anos e pouco, né? Isso levou um endividamento não muito grande para a agricultura, para os nossos agricultores, né, que tinham feito investimentos baseados em taxa de juros de 2% e acabaram tendo que se responsabilizar quase 2 anos depois com uma taxa de juros de 15%, o que torna inviável a atividade, qualquer atividade, mas sobretudo a do campo. Como o senhor avalia, o Rio Grande do Sul consegue mudar, de certa forma, essa trajetória nos próximos anos ou vai seguir apenas administrando emergências? Não, nós já estamos mudando, já começa a se sentir isso claramente, né? Mas é preciso dar continuidade, né? Não pode recuar, o Rio Grande do Sul não pode recuar e não pode perder a sua credibilidade perante as instituições e perante os empresários, né? É preciso cuidar muito disso, a reputação do Estado precisa ser cuidada com carinho para que a gente possa avançar. Então, acho que nós estamos num bom caminho, né? Nós estamos o Estado está investindo muito em tecnologia, o Estado que eu digo a sociedade como um todo, né? Com muito conhecimento, né? Nós temos aí a oportunidade agora dos grandes data centers, né? Que isso vai ser uma revolução via inteligência artificial, né? Poucos países do mundo têm essa oportunidade de ser a casa dos grandes data centers, né? Porque nós temos energia renovável sobrando, que é uma das grandes exigências do mundo sobre isto. Consome muita energia os data centers, a inteligência artificial, né, que a gente fala assim, parece uma coisa simples, mas ela não é tão simples porque ela depende de um armazenamento de dados gigantescos. De muita água, inclusive. Né, e que precisa de muita computação e, portanto, muita energia e muita refrigeração. Né? Então, essa é uma oportunidade que o Rio Grande do Sul tem muito aberta e acho que a gente pode caminhar muito por aí. Então, esse seria um aspecto que mais evoluiu no Estado ou o senhor acha que tem outros? E, do seu ponto de vista, o que precisa avançar? Não, a gente precisa avançar muito ainda, né? Tem muita coisa para se ver, até porque o mundo é muito rápido, né? A gente tem que continuar caminhando, né? Mas nós já evoluímos bastante nessa área e precisa evoluir ainda também nas questões de educação, nas questões da qualificação da mão de obra, embora a mão de obra gaúcha seja a melhor do Brasil, mas é preciso ainda continuar aperfeiçoando, porque a inteligência artificial está mudando
todo o modelo de gestão e de trabalho, né? Isso é inexorável, não adianta a gente imaginar que não, porque vai vir para ser bom, na minha opinião, porque vai ajudar a ganhar ganho de produtividade, a substituir funções que são hoje manuais, coisas poderão ser feitas automatizadas, robotizadas, ganhando produtividade e liberando que o IH, a inteligência humana, vá trabalhar em outras coisas mais modernas, né, mais eficientes, né, para ganho de produtividade e ganho de qualidade de vida. A gente falava anteriormente da crise fiscal do Estado. Qual foi o impacto das reformas fiscais, administrativas, feitas pelo Estado nesse ambiente de negócios? Olha, elas ajudaram a melhorar muito o perfil do Estado, né? Nós tivemos aí tempos que nós não tínhamos um centavo para investir em nada, inclusive com atraso de folha de pagamento, etc., né? Isso foi conseguindo ser consertado, né? E hoje nós temos capacidade de investimento, o Estado vem investindo muito. Mas é preciso melhorar muito a infraestrutura ainda, né? A gente precisa ter um gargalo de infraestrutura, tanto portuária quanto rodoviária e ferroviária, então nem se fala, né? Porque nós hoje estamos sem linhas férreas no Rio Grande do Sul, né? E elas são muito importantes, principalmente para o transporte de commodities, né? Como tu tem hoje com as plataformas de negócio, etc., tem coisas que não é para o trem, né? Que as pessoas querem imediatamente, querem comprar agora na internet e amanhã de manhã querem receber na sua casa. Um trem não pode fazer isso, né? Então o transporte rodoviário também é muito importante. Mas aí precisa uma infraestrutura logística rodoviária também melhor do que a que nós temos até hoje, né? Já melhoramos muito, mas ainda é um gargalo da economia do Rio Grande do Sul, é a infraestrutura. Diante de todo esse cenário que a gente conversou agora, vamos falar do Banrisul. Ele precisou redefinir o seu papel diante da economia do que o Estado vive? O Banrisul é hoje a maior empresa de capital aberto com sede no Rio Grande do Sul. É uma empresa gigantesca, né? Ele é um conglomerado financeiro muito grande, né, composto por várias empresas, não apenas o banco, mas também com as suas subsidiárias, que era de cartões, que era de seguro, que era de consórcio, que era as corretoras, tanto de valores imobiliários como a corretora de seguros. Então, é um complexo muito importante, né? É o maior financiador dos negócios do Rio Grande do Sul hoje, né? Nós financiamos no giro de nossas carteiras mais de 70 bilhões de reais ano, né? O que para ter uma ideia de dimensão, isso representa mais ou menos o que o Estado arrecada por ano de arrecadação líquida, né, de ICMS, né? O Estado arrecada 60 e poucos bilhões, o banco financia anualmente, próximo a isso, né, mais de 60 bilhões, então demonstra a sua capacidade, e dedicado muito à pequena e média empresa, né, que é o grande core da economia do Rio Grande do Sul, e a média e pequena propriedade rural, que também é o grande core da economia do Rio Grande do Sul, né? A gente vai se atualizando em tecnologia hoje, né? É um desafio fantástico, né? Cada vez tem que se investir mais em tecnologia, porque o banco deixou de ser uma empresa bancária, na acepção da palavra, para ser uma grande empresa de tecnologia, né? Os produtos bancários hoje, eles não são mais um contrato assinado à mão, ele é um contrato feito por dentro da tecnologia. Então, todos os produtos hoje são desenvolvidos dentro do sistema de tecnologia, não são pensados fora e, como antigamente, o processamento de dados era só o repositório dos dados. Hoje não, hoje é o próprio produto. Então, e a velocidade disso é impressionante, né? É só ver aí as fintechs, bancos digitais, né, que nasceram aí nesse período, né? Que também foram positivos, na minha opinião, porque além de aumentar a concorrência, que sempre é salutar, ela também possibilitou o acesso de muita gente que não era bancarizada, passou a ser bancarizada graças à qualidade dos serviços prestados via digital e a facilidade que isso tem, e inclusive com relação a custos, né? Então, os bancos tradicionais, como o Banrisul, eles têm que estar todo dia se aprimorando cada vez mais próximo das comunidades, né? Esse é o papel do Banrisul. Lá por dentro do Banrisul passa aproximadamente 25% do PIB gaúcho nos seus negócios, né? Isso mostra a dimensão da instituição, mas nós estamos preparados, vamos fazer 100 anos aí daqui um ano e meio, né? Mas estamos preparados para atender o Rio Grande do Sul, né? Praticamente todos os gaúchos são correntistas do Banrisul, né? Os economicamente ativos, né? Nós temos hoje mais de 5 milhões de correntistas, né? E temos uma cadeia muito grande com relação principalmente ao comércio, através da Vero, né? Que é as famosas maquininhas, né? Que é a maior empresa hoje de adquirência do sul do Brasil, né?
sendo muito grande e que comercializa muito, né? Mais de 50 bilhões por ano a Vero comercializa com os nossos comerciantes, né? Então é um braço muito importante, isso também facilita crédito, facilita capital de giro. Tudo isso é uma gama importante que o Banrisul ocupa e continuará ocupando e cada vez com mais qualidade. Você falava da tradição do Banrisul e daqui a pouco a gente vai falar do pioneirismo do Banrisul na área digital, Sim. que a gente sabe que existe, mas o banco nesses últimos anos percebeu mudança significativa no perfil do empresário gaúcho? Sim, a gente percebe claramente isso, né? Sobretudo da forma de se utilizar, se relacionar com os bancos, né? Hoje é praticamente tudo digital, né? Sim. Então o relacionamento ele ficou diferente, né? Mas os gaúchos são do mesmo jeito, né? São tradicionais, empreendedores, mas com capacidade de enxergar para frente, né? Nós temos empresas no Rio Grande do Sul que a gente nem imagina que tem, né? Eu, por ser presidente do banco, tenho a oportunidade de caminhar muito pelo estado e conhecer coisas fantásticas que a maioria das pessoas não sabe que tem. No interior do Rio Grande do Sul tem coisas maravilhosas, né? Que a gente no dia a dia não percebe, né? Mas vê o quanto tem de tecnologia, o quanto tem de investimento, o quanto tem de capacidade inventiva da nossa gente, é impressionante, né? Pode sair em qualquer canto do Rio Grande do Sul, tu vai enxergar uma novidade, né? Perfeito. Como o Cenário de Amanhã faz uma releitura dos últimos 10 anos do Rio Grande do Sul e vê à frente também, a gente passou por um momento que foi a pandemia. Como é que o setor bancário agiu naquele momento? São duas. Durante a pandemia eu não estava no Banrisul, graças a Deus. Foi um momento muito delicado, né? Parecia que todo mundo ia acabar, né? Mas os bancos foram os primeiros que responderam rapidamente. E aí sim, em cima de tecnologia, né? Como praticamente todas as agências foram fechadas, as empresas estavam fechadas, né? O atendimento se deu tudo rapidamente pelo digital, né? Isso foi uma aceleração do digital impressionante, né? Que levaria no mínimo 10 anos para ter acontecido, aconteceu em 6, 8 meses, né? Toda a digitalização dos produtos bancários, né? A digitalização das pessoas, do ponto de vista positivo, aprender a manobrar, né? Com os aplicativos todos que foram criados naquele momento, né? Os bancos foram muito desafiados, souberam responder com muita qualidade. E o Banrisul soube fazer isso muito bem. E isso se transformaram em novos produtos, né? A partir de agora. Hoje, as agências bancárias, os clientes vão muito pouco nas agências bancárias porque se utilizam mais de todo o serviço pelo mundo digital. Sim. Eles vão lá quando precisam, ou fazer algum negócio mais estruturado, né? Ou fazer questionamento sobre suas aplicações financeiras, mas o serviço do dia a dia, sim, que antes era feito numa agência, hoje não existe mais. Então, as agências estão sendo mudadas, as agências também, tu pode olhar, tu começar a andar pela cidade, tu vai ver a mudança dos tipos de agências bancárias, não só do Banrisul, mas dos demais bancos, né? Alguns reduziram, nós não vamos reduzir as nossas agências, mas nós estamos mudando todo o perfil dela para ser... Adaptando para ser mais uma casa de recepção das pessoas, para ir lá conversar, tirar dúvidas dos negócios, do que fazer efetivamente o serviço diário, aquele das pessoas de pagamento de conta, ver extrato de conta, isso tudo hoje está no digital, tranquilamente, e é muito confortável para as pessoas. Com certeza. Então, essa necessidade gerou essa mudança. O Banrisul, ele está em praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, sim, mas também está em outros estados de maneira, sim, digital. Hoje, como é que vocês estão lidando hoje, com essa divisão? Isso é verdade. Hoje, as nossas agências físicas, elas ficarão no Rio Grande do Sul, só não. Para fora nós não vamos abrir mais nenhuma agência física, né? E mesmo as do Rio Grande do Sul, elas vão sofrer modernização e adaptação aos novos momentos que a gente está vivendo e vai viver agora para frente aí rapidamente. Vai haver mais transformação grande aí, principalmente no setor bancário, que é o mais disruptivo que tem. E para fora do estado, com a tecnologia digital, hoje nós podemos atender qualquer um do EAPOC ao Chuí, né? Então, a partir que nós lançamos há 1 ano e meio atrás a nossa conta digital, nós já temos mais de 400 mil clientes que abriram contas via conta digital, em todo o Brasil. Ainda a maior parte é no sul do Brasil, até pela marca ser muito forte aqui no Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas hoje nós temos clientes em todos os estados brasileiros que operam pelo app do banco tranquilamente, sem nenhuma necessidade de estar em agência física. Uhum. O Banrisul tem ajudado a fazer com que empresas venham a se instalar em território gaúcho. Como é esse movimento?
Sim, a gente está sempre atento a todos os investidores. Aqueles que quiserem investir no Rio Grande do Sul, tem a parceria do Banrisul. Nós temos lá toda a nossa área de BNDES, que a gente faz a repasse, que é muito forte, toda a nossa área de fintech, na área de tecnologia. Temos também o nosso Banritec, mas aí mais com as startups que querem se instalar no Rio Grande do Sul, pequenas empresas que estão nascendo, né, no mundo da tecnologia, e nós atendemos a todos, e esse é um grande diferencial que o Rio Grande do Sul tem, é a presença de um banco forte, capaz de auxiliar no desenvolvimento do Estado. Existem linhas de crédito suficientes para que as companhias gaúchas, no caso, possam dar novos saltos de crescimento, ganharem maior projeção em cenários nacional e até global? Sim, nós temos recurso suficiente para aportar para nossas empresas, sem nenhuma dúvida. Aquilo que não for, que precisa de crédito diferencial, nós somos repassadores do BNDES, então temos crédito de longo prazo, sem problema nenhum. Não temos os nossos limites são bastante altos no BNDES, então, a não ser que dê um boom, que tomara que acontecesse, né? Super aquecimento, mas para o que vem acontecendo, que pode vir acontecendo nos próximos anos, o banco tem recurso suficiente, sim, para financiar todos aqueles que tiverem bons projetos no Rio Grande do Sul. E como está essa demanda? Nós estamos num período de muita interrogação, Sim. né? Em função da taxa de juro muito alta, né? Nós estamos com uma taxa de juro muito alta e há muito tempo muito alta. Então, fica caro o financiamento, né? E os empresários também têm um pouco de receio e, como a aplicação financeira está rendendo muito, é difícil o negócio que renda tanto quanto a aplicação financeira hoje. Então, aqueles que não têm necessidade de fazer ampliação imediata, eles estão aguardando um pouco. Mas eu acho que nós estamos chegando no fim desse processo e a partir do ano que vem, sem dúvida, nós vamos ter muito mais investimento das empresas, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, como provavelmente no mundo inteiro. Então, as taxas de juros estão criando essas barreiras? O juro muito alto cria barreiras muito difíceis para todos. Para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para a pequena empresa, para a média empresa, e inclusive para as grandes empresas, né? Claro que as grandes empresas elas têm outra forma de financiamento, elas podem ir no mercado de capitais, mas assim mesmo também dificulta, né? Porque os investidores que investem no mercado de capitais, né, hoje preferem, ao invés de comprar uma ação na bolsa de uma empresa, aplicar no mercado financeiro, que é muito mais tranquilo, um rendimento altíssimo, né, muito acima da inflação. Então, isso faz uma disfuncionalidade do sistema, né? Então, é preciso que a gente mantenha o equilíbrio fiscal do país, né? É preciso muito isso, para que possa avançar, o Banco Central possa caminhar e trazer as taxas de juros para taxas mais adequadas, que aí incentive, sim, o investimento e o desenvolvimento do Estado do país. Fernando, Rio Grande do Sul sofre hoje com a falta de mão de obra qualificada. Esse gargalo, ele já é sentido também no sistema financeiro? Não, no sistema financeiro a gente não sente, mas a gente conhece profundamente o que está acontecendo, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul especificamente, há um gargalo de mão de obra muito forte, né? Em razão, primeiro que o Estado está envelhecendo, né? Sim. A gente tem que saber trabalhar com isso, né? Nós vamos ter que mudar um pouco todas as nossas concepções das coisas, né? Então, nós temos menos jovens entrando no mercado de trabalho, né? O Rio Grande do Sul amadureceu mais rápido do que o Brasil, né? Por uma condição especial nossa. Também temos aqui uma longevidade bem maior que o Brasil, que é muito positivo, né? Mas a gente vai ter que trabalhar com isso. E também a gente tem que... há um novo perfil de trabalhador necessário, né? Que é com a incorporação de grandes tecnologias, né? Hoje, então, quem não conhecer IA não vai ter muito espaço no mercado de trabalho para o futuro próximo, não é muito longo, para o futuro próximo, né? Por exemplo, se tu vê no setor de máquinas agrícolas, hoje uma máquina é quase que uma nave, né? Uma máquina agrícola, né? Com muita tecnologia embarcada, com inteligência artificial embarcada. Então, o operador dessa máquina precisa conhecer tudo isso para poder operar ela adequadamente e até tirar dela tudo que ela pode entregar no campo, né? Então, eu vi lá em Ilha Negra, né? O Senar fez lá um centro de treinamento específico para isso, que é fantástico. Ele é dos melhores do mundo, não tem nada parecido, eu acho. No Brasil não tem, e no mundo, em poucos lugares, deve ter um centro de treinamento tão qualificado como foi feito lá em Senar, que foi inaugurado agora no início desse mês, né? Então, lá nós vamos ter a oportunidade de treinar muita mão de obra qualificada, mas nós vamos ter que ter sempre preocupação com isso, né? E é preciso, mas já está acontecendo, né? Nós tivemos um período de muita evasão de jovens do Rio Grande do Sul, né?
e aí foi fruto também da expansão agrícola lá para cima, né, que os nossos jovens acabaram subindo todos lá para ajudar a desenvolver o resto do país, né? Mas nós hoje já estamos percebendo a permanência dos jovens mais no Rio Grande do Sul por causa das tecnologias e a capacidade tecnológica do Rio Grande do Sul, né? Então, para as pessoas permanecerem nos locais, é preciso ter qualidade de vida. É isso que qualquer estado tem que pensar nisso, qualquer município, qualquer coisa tem que pensar em qualidade de vida. As pessoas, hoje, elas ficam onde elas se sentem bem. Aí tem que ter segurança, tem que ter boa educação, tem que ter saúde adequada. Tudo isso faz parte da manutenção dos cérebros que a gente precisa. Mas nós estamos avançando bem e acho que o Rio Grande do Sul começou a dar a volta nessa questão da permanência, sobretudo dos melhores cérebros aqui no Rio Grande do Sul, que faz toda a diferença no desenvolvimento do Estado. Você falava em como atrair talentos e como também qualificar esses talentos mais experientes. Nós temos que ocupar também a experiência das pessoas mais sêniores, né? Mas isso eu acho que hoje a tecnologia está possibilitando isso, né? Nós temos gente, por exemplo, lá no banco nós temos gente já com 30, 40 anos de banco, né? Mas que estão na capacidade plena de seus totalmente adaptados e trabalham super bem. Então, nós vamos ter essa transição, mas isso não é só nós, o Brasil inteiro, né? Mas a gente tem que ter uma preocupação. E é isso, o que eu tenho dito para onde eu posso e falado com todo mundo, que nós temos que cuidar da qualidade de vida das pessoas. Então, isso significa nós ter cidades bem arrumadas, bem urbanizadas, né, com saúde adequada, com educação adequada, com segurança adequada. E isso faz com que as pessoas permaneçam, porque hoje o trabalho remoto é uma realidade, né? Então, tu pode optar em morar em qualquer lugar, né, e trabalhar em qualquer empresa do mundo, né? Então, o que vai fixar as pessoas nos lugares não é o trabalho, é a qualidade de vida, né? Quem gosta de praia vai morar na beira da praia e vai trabalhar em São Paulo, provavelmente, né? Pelos seus meios de comunicação. Então, o que vai fazer a diferença para qualquer cidade, qualquer estado, é a qualidade de vida. É isso que nós temos que estar atentos. É por isso que a gente precisa manter as coisas adequadamente. O Estado não pode ser... ter problemas de caixa, não pode não ter capacidade de investimento, não pode não ter capacidade de melhorar as infraestruturas, porque isso é que é o diferencial que vai fazer as pessoas morarem e ficarem lá. E onde se produz a inteligência é onde se produz o desenvolvimento. Exatamente. Infraestrutura e serviços públicos de qualidade. Exatamente. Agora sim, vamos falar. O Banrisul, ele exerce um papel assim, de destaque quando se fala em inovação bancária. De que maneira essas tecnologias podem ajudar órgãos públicos também a se modernizarem e também servirem de inspiração para as empresas? Nós há muitos anos investimos muito em tecnologia. Nós fomos o primeiro banco brasileiro a usar chip no seu cartão, né? Lá início dos anos 2000, né? Quando ninguém imaginava a utilização do chip, nós nos deparamos que era necessário fazer aquilo, né? Fomos o primeiro banco brasileiro a fazer a utilização do chip nos nossos cartões, né? Fomos o primeiro banco brasileiro a preparar todos os sistemas para operar nos celulares. Sim. Né? Nós enxergamos que o celular ia ser praticamente uma agência bancária, e a gente construiu os nossos modelos para isso, então nós somos o primeiro a fazer isso. Fizemos a primeira transação para o celular, foi feita no Banrisul pelo Banricompras, né? Então tudo isso é uma tradição do banco, né? Depois nós fizemos muito tempo aqui um fórum internacional de TI do banco, que trazia toda a inteligência bancária 2015, do mundo inteiro. 2017? Não, por aí, foi 2007. Quando 2008. foi a última edição? A última edição acho que foi 2012, por aí, não me lembro mais, mas ele começou em 2006, 2007, por aí, e a gente fez 5 anos consecutivos, né? E hoje nós investimos pesadamente em tecnologia, né? Nós temos lá a Banritec, né, que prepara as nossas startups, e agora nós mudamos um pouquinho também. Nós fizemos elas mais focadas em serviços bancários, né, e nas necessidades que o banco tem, né? Então nós temos um desafio para as 10 startups que foram selecionadas, para que elas desenvolvam sistemas para resolver os nossos problemas internos da instituição. Isso está dando um efeito muito fácil, porque eles têm agilidade, capacidade, se concentram, são capazes de criar novos modelos, novos produtos, para que a gente possa ir ajustando o Banrisul, tendo mais velocidade, né, para a gente poder
Porque hoje a tecnologia é muito veloz, né? Então não dá para a gente fazer uma licitação, esperar, Sim. fazer um concurso público, contratar alguém. Então nós estamos, via Banritec, a gente está conseguindo evitar essa delonga, né? Então, fazemos um encurtamento via as Banritec, né? Mas está funcionando muito bem. Mas toda a área de TI do banco é muito forte em investimento. Nós investimos esse ano passado mais de 400 milhões de reais em tecnologia, né? Nós também tomamos outras decisões bastante importantes, né? Nós somos o único, por enquanto, ainda o único banco brasileiro que teve a audácia de abrir os seus caixes para todos os bancos, né? Nós hoje, o cash do Banrisul não atende, o cash são os famosos ATMs, né? Os caixas eletrônicos, não atende só os clientes correntistas do Banrisul, mas atende os correntistas de todos os bancos brasileiros, né? Qualquer pessoa que onde quiser. tiver um caixa do Banrisul, onde tiver um banco do Banrisul, tu pode fazer depósito. Pode fazer depósito, saque, transferência de qualquer banco brasileiro, mesmo tu não sendo correntista. Excelente. Antigamente era só os correntistas e nos outros bancos hoje ainda permanece só os correntistas. Nós é que decidimos abrir toda a nossa rede para todos os gaúchos, para que todos os gaúchos sejam clientes do Banrisul, sendo correntista ou não. Uhum. Isso faz parte da área de experiência do cliente também, que vocês têm investido bastante. Muito, muito, né? Hoje a chamada jornada do cliente é o que importa, né? Porque antes o cliente tinha uma jornada, que era ir na agência e tinha uma satisfação que era com as pessoas atendiam, explicavam como é que funcionava, fazia operação, se precisava de caixa ia no caixa. Hoje é tudo no celular. Então tu tem que ter uma experiência harmônica para que ele seja autoexplicativo, ele saiba, seja fácil, não seja difícil, né? Porque às vezes a gente pensa em botar muita coisa, não. O celular, com relação ao app, ele é uma agência bancária. Então a gente tem que raciocinar com isso. Quando a pessoa vai na agência bancária, o que ele quer? Ele quer resolver algum problema. Exatamente. Ou pagar uma conta, ou ver seu saldo, ou fazer uma transferência, ou fazer uma aplicação financeira. Ele não quer ficar vendo bolinhas, piscando ali todo mundo que tentando oferecer alguma coisa. Ele tem um objetivo claro e é preciso compreender essa experiência e facilitar isso dentro do app para que a pessoa abre seu app. Bom, entrei na agência, o que eu vim fazer? Eu vim pagar uma conta, tem que estar fácil o acesso para ele pagar a conta. Eu vim fazer uma aplicação financeira, então tem que estar fácil as aplicações financeiras para ele escolher o que quer fazer e fazer. Então, essa é a jornada que tem que ser cuidada diariamente. E como tem muito produto e muita novidade, a gente tem que cuidar para que não empastele tudo isso, né? E fique um app com muita coisa que o cara não sabe nem para onde é que vai, né? Aí é mesmo, precisa ser mesmo fácil do que entrar numa agência e ter 10 cartazes para todo lado, né? Vá para cá, vá para lá, ele não sai do lugar, né? Então, não passa de uma agência bancária, é uma agência bancária, só que com tecnologia e que está na palma da mão, mas tem que saber construir isso de forma adequada para que o cliente não se perca. O Banrisul, ele está naquele município lá pequeno, com poucos habitantes. E como é que ele faz esse atendimento humanizado para esse cliente que é um pouco mais resistente à tecnologia? Essa questão da resistência à tecnologia eu discordo. Né? Ninguém é resistente à tecnologia. Né? As pessoas às vezes desconhecem a tecnologia. Exatamente, verdade. Né? Então, mas nós temos uma opção de banco de atendimento pessoal também. Mas aí não é só por causa da tecnologia, é porque isso faz um diferencial. Esse é o grande diferencial do banco. A gente compreende as pessoas, sabe quem são, né? Quais as necessidades que elas têm. E a maioria vão na agência, mas acabam fazendo a sua operação pelo celular. Né? Elas vão lá porque elas se sentem bem, elas querem uma orientação sobre uma aplicação, sobre um negócio, sobre qual a melhor opção, né? Mas terminam fazendo. Então, às vezes o desconhecimento é que leva a parecer que as pessoas não gostam de tecnologia. Não, as pessoas, a partir do momento que aprendem e têm conhecimento, elas usam tranquilamente, facilita a vida. Mas nós estamos presentes em 99% do PIB gaúcho, em 97% dos municípios do Rio Grande do Sul. Só não estamos onde não tem tecnologia, efetivamente, por causa da nossa rede de dados. É só por isso, né? Porque o banco hoje é interligado tudo para uma rede de dados, ele precisa, se não tiver uma internet de qualidade, ele não tem como operar. Né? Então, é por isso também que em todas as nossas agências, agora nós estamos fazendo um processo de iluminação das agências. Quando o cliente entra na agência, entra na internet do próprio Banrisul. Né? Isso por motivo de segurança e por motivo de conforto dos nossos clientes. Então, quando ele entra numa agência Banrisul, ele é cliente, já automaticamente ele captura a internet interna do banco e aí ele pode fazer todas as operações ali e pode ser orientado por todos os nossos funcionários que a gente tem muita satisfação de receber. Ainda
vai nas agências do banco próximo a 500 mil pessoas por dia, né? Isso eu também acho que é uma tendência, porque a pandemia afastou todo mundo, né? E a tecnologia veio violenta. Então, o que pareceu no segundo momento é que a tecnologia serviu para afastar as pessoas, né? Não, eu não preciso mais ir em lugar nenhum, eu faço por aqui, não. Só que hoje as pessoas estão voltando, as pessoas têm necessidade de se relacionar, precisam estar próximas. Já é uma outra mudança de mentalidade. Exatamente. Então, a tecnologia, ela tem que ficar, mas ela tem que ficar para aproximar as pessoas, não para diferenciar. Ela não pode ser o muro, ela tem que ser a ponte, né? Então, é assim que o Banrisul pensa. Então, a gente está melhorando cada vez mais nossas agências, fazendo agências mais bonitas, mais confortáveis. Estamos tirando o que a gente chama de os entraves, né? Por exemplo, a porta giratória sempre foi um entrave, né? Hoje, como não tem mais dinheiro nas agências, praticamente, então não há mais a necessidade daquela segurança que a porta giratória exigia, né? Então, nós estamos fazendo nossas agências abertas, para que as pessoas entrem tranquilamente, possam conversar com as pessoas, se sintam muito mais acolhidas, né? E isso está funcionando muito bem e as pessoas precisam ainda estar próximas, né? Mesmo que não precisem do serviço, mas elas precisam estar próximas para conversar, para trocar ideias e construir coisas novas. O Banrisul ele foi determinante em esses aspectos de inovação no Estado. É um exemplo possível que pode ser compartilhado a outras iniciativas, mas como o Banrisul pretende se ver e ver o Estado daqui a 10 anos? Bom, o Banrisul eu sei que nós vamos ver, vai estar um banco forte, potente, muito qualificado, com muita tecnologia, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque isso já está desenhado lá. Nós temos lá um projeto que chama-se Banrisul mais 100 anos, né? Que a gente já está percorrendo todos esses caminhos e preparando o banco para isso com tranquilidade, e isso a gente tem certeza. E eu espero que o Rio Grande do Sul também esteja acompanhando o desenvolvimento necessário, né? Os passos essenciais já foram dados, né? Que foi a reorganização econômica do Estado, né? Porque tu não pode ter, né? As pessoas às vezes pensam, mas o Estado só atrapalha. Não, o Estado atrapalha se ele não estiver bem, né? Porque ele precisa estar economicamente saudável para poder fazer aquilo que precisa ser feito. A segurança é o Estado que tem que prover. Não adianta eu ser milionário aqui em qualquer lugar se não tiver segurança. Eu não posso sair na rua. E eu não posso, mesmo que eu tenha dinheiro para pagar, para pagar a segurança, não resolve, porque eu vou ficar a segurança fechada na minha casa, né? Então, segurança, educação, saúde, isso são tudo, infraestrutura adequada, isso são coisas que o Estado faz e vai sempre fazer. Mas para fazer isso, ele tem que ter uma saúde financeira adequada. Não dá para a gente voltar ao passado, o que aconteceu, da gente perder todo o controle das finanças públicas, e isso fez com que a educação decrescesse, isso fez com que as rodovias ficassem emburacadas, isso fez com que a segurança pública quase não existisse mais, diminuindo policiais, não tendo viaturas, né? Isso é fruto de um Estado que estava em situação inadequada. Agora que ele começa a estar em situação mais saudável, é que a gente começa a ver a diferença. E isso vai fazer muita diferença para o futuro do Rio Grande do Sul. Se nós permanecermos assim, o Rio Grande do Sul tem um grande futuro, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, se retroagir, aí começa a complicar de novo, né? Porque aí começa de novo, falta isso, falta aquilo, falta aquilo. E aí a gente começa a perder a credibilidade fora do Estado e junto ao mundo empreendedor, que é os empresários. Quem faz a economia crescer são os empreendedores, não é o Estado. O Estado ele tem que ser um auxiliar de todas essas coisas naquilo que é o papel dele. Mas quem faz a economia crescer, quem gera emprego, quem desenvolve, são os empreendedores. E quando o empreendedor desacredita de um Estado ou acha que lá não está bom, não tem o que fazer. Não adianta o Estado tentar ele investir, que não vai conseguir, né, suprir as necessidades. Então, mas nós temos grandes oportunidades, né, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, e eu tenho confiança absoluta no futuro do nosso Estado. Obrigada. Eu conversei com Fernando Lemos, presidente do Banrisul. Obrigada novamente pela sua colaboração com o Cenário de Amanhã. Obrigado, foi um prazer. Um grande abraço. Abraço. A intenção é justamente essa, refletir sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do Cenário de Amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formatos impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima.